Muito bem, estamos no ar ao vivo e vamos direto ao plenário da Câmara dos Deputados, onde é votada a regulamentação da reforma tributária. Você viu que a reforma já foi aprovada, agora é a sua regulamentação. Fala nesse momento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A proposta que foi aprovada já em votação no plenário da Câmara, com 336 votos a favor e 142 votos contra, 336 a favor e 142 votos contrários, foi o texto base da reforma tributária. O relatório apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele que foi nomeado relator geral do texto no plenário. Esse relatório, o texto base, já foi aprovado. A proposta que detalha a criação de 2 impostos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vão substituir 5 impostos, o IPI, o PIS, o COFINS, o ISS e o ICMS. O IBS, junto com o CBS, vão formar o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, e um imposto irá substituir 5 já citados, que você conhece bem, alguns municipais, alguns federais, outros estaduais. Então, tudo isso vai ser simplificado. O projeto que também cria o cashback, o retorno de imposto pago, principalmente por pessoas mais pobres, para itens da cesta básica. Os parlamentares agora votam os destaques, que são acessórios ao texto principal, ao texto base aprovado. E o principal deles diz respeito à tributação da carne, porque há uma disputa entre partidos da base, partidos da oposição, posição do governo sobre a carne deve ser tributada com uma alíquota menor, como um item da cesta básica, deve ter a tributação completamente isenta para atender a quem precisa, a quem é de baixa renda e tem que comprar carne, ou deve permanecer com as suas alíquotas. Isso é o que está em discussão agora, é um dos destaques a esta regulamentação da reforma tributária. Mas no momento histórico, Osmando, o texto base aprovado, qual a sua avaliação dessa proposta que passou agora há pouco na Câmara dos Deputados? Olha, Ananias, repetindo um chavão que a gente tem usado muito nesta briga pela aprovação da reforma tributária, é que não é a reforma dos sonhos, não é a reforma desejada, mas é a reforma. Depois de 40 anos de esforço, de luta, sobretudo do PT, diga-se de passagem, para que o Brasil tivesse uma reforma tributária aprovada, e de outros partidos do campo democrático, a gente vê que se chega, mesmo com um Congresso que não é nenhuma perfeição, que tem 1000 defeitos que a gente conhece, tem mil interesses e 1000 jogos em benefício próprio, se consegue chegar a uma reforma tributária que já havia sido aprovada, agora é a regulamentação, em que há pontos positivos e há também pontos negativos que não se conseguiu avançar e que se vai, como essa reforma ela vai ser implantada gradativamente ao longo dos anos até desembocar nos anos 2030, é possível que a gente vá aos poucos fazendo as devidas correções. Essa questão da carne é uma questão realmente interessante, porque ela diz respeito a uma necessidade básica, fundamental da vida dos brasileiros, das famílias, sobretudo dos mais pobres, que passaram a ter o direito de comer carne. Mas ela é também polêmica, porque ela diz respeito a interesses econômicos dos grandes produtores
de bovinos, de carne em geral, que têm interesse de se isentarem da tributação. Então, polêmicas à parte, eu acho que há pontos importantes. Por exemplo, a reforma, esse texto aprovado, que na Câmara dos Deputados acolheu 830, recebeu 803 emendas. O texto básico que chegou à Câmara recebeu agora para esses grupos de trabalho avaliarem, os grupos criados pelo Arthur Lira, 803 emendas que resultaram em 40, finalmente, pela ação dos grupos de trabalho e pelo trabalho do relator, chegaram a 45 emendas. O texto básico está aprovado e agora vai se aprovar, virar à noite e talvez até o dia de amanhã, para se ter uma conclusão sobre as emendas que foram apresentadas, se algumas podem ainda, nesse debate em plenário, ser incorporadas. Mas há alguns fatos positivos. Na área de saúde, por exemplo, há uma isenção de tributação de mais de 380 remédios, medicamentos que a população usa e cada dia usa mais, sobretudo pessoas idosas, e que é um ponto positivo. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que comemorar essa reforma finalmente está sendo aprovada, apesar do esforço que muita gente fez em contrário e de o partido do ex-presidente ter optado por votar contra o projeto está sendo aprovado. A reforma caminhou agora, a reforma caminhou no governo Lula. A gente lembra que Bolsonaro tinha a maioria no Congresso, mas esse projeto não avançou. E Lula, mesmo com a minoria, tem conseguido tocar, claro, com o apoio do parlamento, com muita discussão, essa reforma que é a reforma das reformas, tão necessária para destravar o crescimento do Brasil.